Então, como eu dizia no bloco anterior, nós vamos lembrar que todos aqueles princípios que estavam contidos ali, princípios fundamentais dos títulos de crédito, estão contidos na Lei 7.357. Lá no bloco anterior eu falava sobre o artigo 22 e depois também posso falar sobre o artigo 23, que fala que o endosso torna a pessoa responsável pelo pagamento, é, que a pessoa que está de boa fé não é obrigada a restituí-lo, está no artigo 24, né? E é bom lembrar que se você é avalista de alguém, como eu vou falar no próximo bloco, mesmo se a obrigação que você avalizou for nula, o seu aval ele continua valendo, né? É porque a sua relação é uma relação de garantia, né? Lá no artigo 25 fala sobre as exceções de pré-executividades, né? Que se você observar lá diz que quem for acionado não pode suscitar exceções pautadas em relações pessoais de terceiros, né? É uma exceção de pré-executividade, é uma ação de um certo réu contra um certo autor, né? Depois a gente falava também sobre aquela questão do endosso mandato, que está lá no artigo 26, lembrando que o endosso mandato foi estudado na primeira etapa do semestre, endosso em branco, endosso em preto, endosso ignoratício, endosso mandato. Lembrando que aquele que recebe o endosso e pratica o endosso, mesmo se ele morrer, o endosso continua válido, porque ele fez no nome de outra pessoa, né? Lá no artigo 27 também fala sobre a questão que eu já falei, cheque prescrito, cheque devolvido, todos esses cheques compensados, notoriamente os cheques compensados, não podem ser recolocados em praça de circulação. A única forma que você tem, no caso de cheque prescrito, é você fazer uma cessão de direitos. Ou seja, você pode transferir o direito que era seu para outro. Como eu falei no bloco anterior, as empresas de cobrança utilizam muito esse sistema. Cheques, duplicatas, cédulas rurais que já estavam praticamente perdidas, essas empresas compram por 10, 20% do valor e vai infernizar a sua vida para tentar receber a mesmo. Inclusive há uma discussão enorme sobre isso, se mesmo depois do prazo de prescrição, se a empresa pode continuar ligando e cobrando, né? O STJ não se manifestou sobre isso ainda, mas eu penso que o STJ deveria coibir isso, né? Porque afinal, se a dívida prescreveu, se não cabe nenhum tipo, e é bom lembrar, a prescrição executiva é uma coisa, prescrição creditícia é outra. Se você, eu vou falar sobre isso agora no próximo bloco, no próximo item aqui, mas você pode, o prazo de apresentação do cheque é muito curto, mas depois que passou o prazo de apresentação do cheque, a prescrição do cheque é muito curta, desculpa, né? Se o prazo de apresentação é curto, o prazo de prescrição é mais curto ainda. Mas depois que o cheque está prescrito, você ainda tem 5 anos da data da emissão dos títulos para cobrar o título como uma ação ordinária, uma ação monitória, que seja, né? No caso de cheque, ação de cobrança, né? Que é possível você fazer isso no prazo de 5 anos. Mas eu acho que prescrever o direito de cobrar, prescrever os 5 anos, não há motivo para que essas empresas continuem ligando insistentemente para as pessoas, né? Eu atendi há algum tempo atrás uma pessoa que tinha uma dívida de 2001 e a empresa continuava ligando para essa pessoa, para essa mulher, cobrando dela, né? O que eu acho muito pouco razoável, né? Vamos falar de avalista. A relação de aval, ela está prevista no artigo 29 até o 31, e algumas regras do avalista é bom você lembrar. Primeiro, o aval quase sempre ele é dado no verso do cheque. Então, aval dado no verso do cheque pressupõe que a pessoa avalizou o emitente, né? Enquanto que o avalista no aval, no verso do cheque, então você deve especificar de quem você está sendo avalista. Se você não faz, pressupõe que você foi avalista do emitente da mesma maneira, né? E da mesma maneira, vale lembrar que mesmo que a obrigação que você avalizou seja nula,
a sua obrigação de avalista persiste, né? Está lá no artigo 31, né? Lembrando também no parágrafo único do artigo 1031, é o princípio da ação regressiva. Se o avalista paga, por certo que ele tem direito de cobrar daquele a quem ele avalizou, né? Vamos falar da apresentação e do pagamento? Qual o prazo de apresentação do cheque? Cuidado na hora de contar esses prazos. Eu já vi advogado ajuizar a ação contando o prazo errado de prescrição. Cheque emitido na mesma praça. Data de apresentação, 30 dias. Prescrição, 6 meses a contar da data da apresentação. Data de apresentação é dia. Data de prescrição, meses. Então, cuidado na hora de fazer essas contas. Cheque emitido na mesma praça, 30 dias, prazo de apresentação. Esvaiu o prazo de apresentação, 6 meses para a execução. Cheque é o mais rápido dos títulos de crédito. Quem é credor de cheque tem que ficar muito alerta para não perder o prazo, porque o prazo é muito rápido. Cheque emitidos em outra praça, 60 dias a apresentação. Depois dos 60 dias, 6 meses de prescrição. Me lembrem depois, alguém me peça ali, depois que eu vou mandar fazer essa continha num papel para mandar para vocês o exemplo, para ficar mais fácil para vocês entenderem quando é que o cheque prescreve, né? Se o cheque que você tem em mãos está prescrito ou não, né? Depois disso, a lei fala que mesmo depois que o cheque passou do prazo de apresentação, se ele estiver ainda no prazo de prescrição, o banco pode receber. Então o banco vai fazer compensação do cheque mesmo depois dos 30 ou 60 dias, desde que esteja naquele limite de 6 meses a contar da apresentação. Isso vai dar, se você contar de emissão, vai dar de 7 a 8 meses, depende de onde foi que você emitiu o título. Se o título é emitido na mesma cidade, presume-se que esse título foi dado na mesma praça. Se o título foi emitido numa cidade diferente, presume-se então que ele foi dado em outra praça. Posso emitir um cheque em moeda estrangeira desde que ele não circule dentro do Brasil. Está ali no artigo 42, o cheque em moeda estrangeira é pago no prazo da apresentação. Logicamente que se você emite um cheque em moeda estrangeira, ele não pode circular dentro do país e na data em que ele for apresentado, o banco fará a conversão dele do dólar para os reais e lhe cobrará IOF, Imposto sobre Operação Financeira, que muita gente foge, né, desse imposto, não quer pagar esse imposto. Bom, eu sei que é um pouco confuso para vocês, por isso eu me disponho depois a mandar o exemplo para vocês da questão da contagem do prazo de apresentação e do prazo de prescrição. Basicamente, essas duas informações são as duas informações mais importantes dentro do capítulo 4. Vamos falar de cheque cruzado. O cheque pode ser cruzamento geral ou cruzamento especial. Como é que é feito o cruzamento geral? Aquele cruzamento que você conhece, o velho e bom cruzamento. Você vai lá, passa um risco, passa outro risco, pronto, você cruzou o cheque. Esse é o cruzamento geral. Mas o cruzamento também pode ser especial. Eu chego então no Nicolas e pergunto para ele: Nicolas, em que banco você vai depositar esse cheque? PC, eu vou depositar esse cheque no Banco do Brasil. Então eu vou lá, cruzo o cheque e coloco para depósito no Banco do Brasil, ou apenas Banco do Brasil S.A. Aqui esse cruzamento especial significa que tão somente no Banco do Brasil eu posso depositar o cheque.
o Nicolas, né, vai poder depositar o cheque. Então, se ele chegar com esse cheque lá no Bradesco, por exemplo, e fizer um depósito, o Bradesco devolverá o título para ele, dizendo que não é possível fazer a transação, porque o cruzamento que eu coloquei é um cruzamento especial. Lá no artigo 46 fala de uma velha prática que nós temos, né? Eu costumo dizer que nós somos brasileiros, brasileiros sempre dá um jeitinho em tudo, né? Então, eu não tenho conta no Banco do Brasil, mas aí o Bruno me deu um cheque do Banco do Brasil. Eu estou precisando muito do dinheiro hoje, então eu vou lá no Banco do Brasil, procuro o meu amigo Márcio lá, e meu amigo Márcio vai dar uma assinaturazinha em cima, né, gerente? Vai dar uma assinaturazinha em cima da assinatura ali do Bruno e vai mandar o caixa pagar o cheque. Bom, o cheque não era cruzado, professor? Era, mas e o Bruno? Pode ficar bravo com isso? Eu pensei que o cheque só ia entrar daqui 2 dias. Bruno, meu amigo, o cheque é um pagamento à vista. Então, eu poderia ter endossado o cheque para outra pessoa. Eu poderia ter endossado o cheque para a Dilma. Dilma ia lá na boca do caixa e sacava. Lá, Dilma tem conta no banco. Dilma depositava o cheque na conta dela. O cheque entrava com dinheiro. Você sabe que o cheque da mesma agência, quando é depositado, entra em dinheiro. Então, Bruno não pode ficar chateado comigo por eu fazer isso. Mas o Bruno não pode. Ele sabe que ele precisa de uns dias para poder, 2 dias, o prazo de compensação de cheque é muito relativo, né? Pode ser 24, pode ser 48 horas, pode ser até mesmo 3 ou 4 dias. Se você depositar um cheque de Rio Branco no Acre, por exemplo, ele vai levar de 3 a 4 dias. Antigamente levava até 8, hoje eu acho que leva menos, né? Mas o fato é que o Bruno não quer que esse cheque entre na boca do caixa no dia 10 de dezembro. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar, né, vai fazer uma informação do mesmo jeito que faz no cruzamento, só que lá aqui não é cruzamento, é apenas uma informação. Vai colocar cheque para ser creditado em conta. Isso significa que eu não posso sacar esse dinheiro na boca do caixa. Eu tenho que depositar o cheque, tá? Agora, isso não é lead de alguém da própria agência ir lá e depositar o cheque entrar como dinheiro, né? O fato é esse, né? Mas eu não sei se vocês conseguiram compreender qual foi a motivação. A motivação do Bruno foi exigir que o cheque não fosse sacado na boca do caixa, né? Mas isso não impede que eu procure alguém que tenha conta lá no banco e deposite o cheque na conta da pessoa para entrar em dinheiro. A pessoa, né, no final do dia vai lá e saca o dinheiro para mim, né? Então, nós somos o país do jeitinho, né? E no próximo bloco a gente conclui sobre os cheques.